Olá! Você já prestou atenção como nós nos preparamos sempre esperando que as coisas da vida deem certo? Nós acreditamos que, de alguma maneira, se formos bons, se cumprirmos com os nossos votos, se formos religiosos, nós, em última análise, conseguimos fazer com que a vida fique redondinha e que não haja percalços, acidentes, problemas. É impressionante como nós não nos preparamos para aquele dia em que as trevas reinam, ou para aquela noite, para ser mais preciso, em que as trevas reinam. A mensagem que você vai ouvir agora, o texto que vou ler, fala de uma noite muito delicada e perigosa na vida de Jesus, em que ele admitiu que naquela noite as trevas reinavam. Não as trevas físicas, mas as trevas do coração dos homens. Essa escuridão, essa falta de vida que muitas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós não achamos. E eu queria que você acompanhasse agora essa mensagem e que ela sirva para você que está atravessando o vale, a dificuldade, um momento difícil, para que você aprenda o segredo nas pegadas, acompanhando as pegadas de Jesus, o segredo de triunfar. Porque eu acredito que Jesus triunfou nas trevas porque ele soube enfrentar esse dia que o apóstolo Paulo, lá, quando ele escreve a sua epístola aos Efésios, diz que é o dia mau. Acompanhe essa mensagem e deixa que Deus, através do Espírito dele, cure o seu coração e, mais do que isso, lhe dê esperança. E que seja uma esperança não parecida com ilusão, que seja uma esperança pé no chão, para que você esteja preparado para tudo que a vida trouxer, de bom ou de ruim, e que você possa dizer, como disse também Paulo no fim da sua jornada, eu guardei a fé. Que Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje pela manhã para meditarmos juntos na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a fonte de inspiração para que ouçamos a voz de Deus. E nós vamos hoje continuar a nossa leitura no Evangelho de Lucas. Eu quero convidá-los a abrirem comigo Lucas capítulo de número 22. Vamos ler a partir do versículo de número 47. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 47 em diante. Lucas 22, 47 diz assim a palavra do Senhor: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Oremos. Meu Deus, dá-nos da tua graça na meditação da palavra agora, eu te peço. Orienta-nos, guia-nos. Senhor, fala ao nosso coração.
Não deixa que nós tenhamos apenas a letra estéril, mas que hoje nós tenhamos revelação no Espírito, intuições espirituais, percepções do divino. É assim que eu te peço, não só para mim, mas também para aqueles que acompanham esta mensagem gravada, tanto em áudio como no DVD. Eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria começar a mensagem hoje fazendo uma retrospectiva com vocês. Vamos ter uma visão retrospectiva da vida. Quer dizer, eu quero que essa palavra retrospectiva significa olhar para trás, ter um olhar para trás. Então vamos fazer como os motoristas e vamos usar um espelhinho imaginário, aquele espelhinho que fica pendurado antes do para-brisa do carro, e que dá para a gente olhar a vida para trás, que dá a olhar o que ficou para trás. Tá bom? É o nosso exercício aqui antes de começar a entrar no tema do versículo propriamente dito. Quem aqui, por mais que tenha orado, por mais que tenha cumprido todos os seus votos religiosos, quem aqui nesse ambiente, por mais que tenha sido precavido, cauteloso na vida, conseguiu chegar aqui com a idade que você tem, sem percalços, acidentes, problemas, dificuldades. Olhe para a sua vida passada. Quem chegou aqui sem tormentos, sem tempestades? Quem chegou agora na vida sem ter experimentado lutas, mortes na família e contratempos no trabalho? Quem? Chegou aqui hoje, não importa a sua idade, e diga assim: eu cheguei aqui e eu olho para a minha vida passada, pregressa, minha vida que já passou, e minha vida foi sem percalço, sem acidente. Quem? Se formos honestos, ninguém. Todos nós enfrentamos já todo tipo de percalço, de contratempo, de tempestade, de problema, de morte, de luta, de doença, todos nós. Olharam pelo vidrinho? Pelo espelhinho, vidrinho não, espelhinho. Olharam pelo espelhinho? Agora vamos fazer o inverso. Vamos agora vestir as roupas de um meteorologista. Vamos agora vestir as roupas de uma profissão que ficou meio fora de moda. Ela foi muito famosa nos anos 70, que eram os futurólogos. Vamos fazer um exercício de futurologia. Olhar para frente, que é o trabalho do meteorologista. O meteorologista é aquele que olha para frente. Vamos olhar. Vamos tentar prever. Vamos tentar, não os detalhes, vamos tentar olhar os detalhes da vida de cada um, porque aí já não é mais futurologia, aí já é prognosticação, aí já é adivinhação, aí já é cartomancia, e eu não vou fazer isso aqui hoje de manhã. Eu quero tentar prever a sua vida futura, sem os detalhes, óbvio, sem as ocorrências específicas, em linhas gerais. Vamos olhar a vida da gente em linhas gerais para o futuro. Todos neste salão, por mais precavido, por mais justo, por mais santo que você for, vou repetir as mesmas palavras que eu usei quando a gente estava olhando pelo espelhinho pendurado no para-brisa do nosso carro imaginário. Todos vão ter daqui para frente percalços, acidentes, problemas, dificuldades,
tormentos, tempestades, lutas, mortes e contratempos. Todos. A nossa vida futura é muito parecida com a vida passada. Não se enganem. Não pense que você, a partir de agora, vai conseguir arredondar, vai conseguir amarrar as pontas soltas da sua vida. Não vai. Então a gente não gosta, ninguém gosta, da possibilidade de olhar para o futuro com o realismo, o mesmo realismo que a gente olha para o passado. Geralmente nós somos assim. Em relação ao passado, nós negamos, e em relação ao futuro, nós gostamos de repetir chavões do tipo: não, deixa a vida acontecer que no fim vai dar tudo certo. Ou então, eu gosto muito de imaginar que os crentes não gostam de olhar para o futuro com o olhar realista que ele precisa ser visto. Aí a gente se esconde atrás de chavões. A gente se esconde atrás de falsas esperanças, que não são esperanças, são ilusões. Existe uma diferença entre esperança e ilusão. Então eu queria hoje saber o seguinte, com vocês, eu queria que a gente chegasse a uma conclusão aqui muito séria. É que viver só é bom, porque ela é assim. Cheia de o quê? Cheia de percalços, de acidentes, de dificuldades, de vitórias, de tormentos, a vida é assim. E se a gente conseguisse hoje, por um passo mágico, por uma oração poderosa, ajustar a vida para que ela não tivesse mais percalços, acidentes, tempestades, e a vida fosse tudo bem ajustadozinho, ela ficaria chata. Então há momentos na nossa vida que nós vamos dizer como disse o Davi: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu escudo e broquel, o Senhor é o meu esconderijo seguro, a minha torre forte, o Senhor é o meu bom pastor. Há várias metáforas que Davi diz da segurança de andarmos com Deus. Há momentos assim. Mas o mesmo livro dos Salmos tem momentos também interessantes, que nós crentes, às vezes nem gostamos de ler esses salmos. Por exemplo, Salmo 42, versículo 9. Que direi a Deus, minha rocha? Por que te esqueceste de mim? Por que preciso andar vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Isso é Davi. O mesmo Davi, que disse: o Senhor é minha rocha, está dizendo aqui: por que, Senhor, tu te esqueceste de mim? Existem momentos que na vida a gente é cheio de planos e cheio de vontade, e vai dar certo, vamos lá. Mas há momentos em que nós dizemos, como disse Lucas, companheiro de viagem de Paulo, e portanto, quando ele coloca na segunda pessoa do plural e diz assim, nós, ele está incluindo Paulo, que eles estão num navio em naufrágio, e o sol não apareceu durante 3 dias, e eles estão lá, e lembrem-se que ele e Paulo estão no mesmo navio, e Lucas diz assim, capítulo 27 do livro de Atos, versículo 20, não aparecendo o sol, nem as estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, olha o que é que Lucas diz, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Interessante, né? O grande Lucas, companheiro de viagem Paulo, dizendo, eu e Paulo finalmente perdemos a esperança de salvação.
que aí ia haver salvamento para nós. E há um salmo na Bíblia que me intriga bastante. Eu, quando leio esse salmo, eu fico perplexo. Porque, eu não fico perplexo porque eu acho esquisito, eu fico perplexo porque eu acho que quem escreveu esse salmo estava pensando em mim. Mas como é que ele há 7 mil anos atrás escreveu um salmo pensando no Ricardo? Porque eu me sinto igual a ele, muitas vezes, não sempre, algumas vezes. Leia comigo, é meio longo. Porque existem momentos em que a gente se sente rodeados de trevas, de angústia, sem razão. Veja, Salmo 44. Vamos começar pelo versículo 9. Olha que salmo intrigante. Salmo 44, versículo 9. Mas agora, acharam? Versículo 9. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não saís com os nossos exércitos. Isso o salmista está falando para Deus. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Isso aqui ele falando para Deus. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos inimigos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Agora veja o versículo 17. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nós estamos passando por tudo isso e nós não fizemos nada errado. Olha aqui o versículo 18. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos olhos se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome de nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor a Ti, é que nós estamos enfrentando todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor. Por que dormes? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. Porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Somos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Agora veja o versículo 26. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Entenderam aqui o sentimento? Não é que Deus esteja fazendo isso, mas é o sentimento que a gente muitas vezes passa quando vai na vida e as coisas sucedem e que não há uma causa, que não existe uma razão lógica de causa e efeito. A gente fica perturbado. Aí você diz assim, mas isso é bom ou é ruim? É ótimo, porque isso é que é bom da vida. O gostoso da vida é que ela não é 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Não é uma lógica matemática sequencial, que qualquer exercício de raciocínio prevê o que vai acontecer amanhã. Amigo, a minha vida e a sua é um campo aberto. Vamos em frente. Vão acontecer coisas ruins comigo, pastor, daqui a uma semana? Vão. Mas também vão acontecer coisas boas. Vão acontecer problemas? Vão. Mas também vão acontecer vitórias. E qual é a coisa boa? Sei lá. E o que é que vem de ruim aí? Também não sei. E aí, pastor, e Deus não vai me dizer? Vai não.
quer dizer que eu vou assim de peito aberto? Vai. E que vantagem Maria leva em servir a Deus? É que Deus diz assim: eu vou com você, eu entro na história com você e vamos juntos. Não vou deixar você na beira do caminho. Quando você estiver se sentindo assim e estiver dizendo para mim assim: ah, Deus, você se esqueceu e você está abandonando, Deus diz assim: eu não vou ficar com raiva de você nessa hora não, porque eu sei que nessas horas vocês ficam assim. Eu conheço a estrutura de vocês, vocês são pó. Entendeu? Essa é a coisa maravilhosa de andar com Deus. Então, nessa aventura de viver, ainda tem um outro elemento que é mais complicador das coisas. É que a gente lida com gente. E as pessoas... o meu problema é gente. Uma pessoa falou para mim. Eu digo, e o meu também. Meu problema é gente. Eu tenho que lidar com o próximo. E como o meu problema é gente e o seu também é gente, eu sou o seu problema. Você é o meu problema. Nós temos que lidar com pessoas que muitas vezes são egoístas, são covardes, são boas, pessoas que são magnânimas, pessoas que são rasteiras, mesquinhas, pessoas que são fidalgas, nobres no seu comportamento. Nós temos que lidar com gente raivosa, gente melancólica, gente espirituosa. Nós temos que lidar com gente. Então é assim, entre as muitas dimensões do viver humano com as quais nós temos que lidar, algumas são muito covardes, muito baixas. Então, existem covardias que são tão mesquinhas que elas se escondem nos afetos. Tem gente que é tão mesquinha que ela esconde a sua mesquinhez nos seus afetos. Tem gente que é tão covarde, é tão mesquinho, que ela esconde a sua mesquinhez em arroubos, tempestividades. Tem gente que é tão mesquinha, tão baixa, que ela esconde a sua baixeza na demonstração de força, de poder. E tem gente que é bem tão mesquinha, tão covarde, que ela escondem as suas covardias e a sua mesquinhez nas trevas, nas escuridões. São pessoas que gostam de trevas. Quem é que no texto que eu li aqui, que esconde a sua mesquinhez nos afetos? Judas Iscariotes. Porque Jesus diz assim: Judas, você me trai com um beijo. É beijo, é assim que você me trai, beijando. Tem gente que esconde a sua mesquinhez na tempestividade, na demonstração do arroubo. Quem é que nesse texto manifesta a sua mesquinhez no arroubo para esconder que ele é mesquinho? Pedro, o apóstolo, que arranca a espada na defesa de Jesus. E eu fico imaginando Jesus pensando assim: Pedro, menos, já você vai me negar, cara. Para com isso. Não fique pretendendo ser o que você não é. Quem que esconde a sua mesquinhez na força? Os líderes do templo, os soldados, que Jesus diz assim para eles: pelo que eu venho ensinando no templo, vocês vêm com lanças, com varapaus, com espadas para me prenderem? É assim que vocês vão me confrontar pelo que eu ensino? O meu ensino é tão perigoso. Eu ensinar: abençoem os que vos perseguem, amem os vossos inimigos, bem-aventurados os mansos. Isso merece espada? Isso é tão ameaçador que é necessário você me confrontar com lança? Faz o menor sentido.
E existem covardias que se escondem nas trevas, porque Jesus diz assim: eu estava todo dia no templo, de dia, ensinando. Por que vocês não me prenderam no templo durante o dia? Vocês esperaram as caladas da madrugada. Por quê? Então vejam que Jesus está enfrentando um momento da vida que é uma perturbação, é terrível. Ele é horroroso. E que é a antessala, é o ato que antecede mais maldade, porque Jesus diz que as trevas reinam, e que joga Jesus nessa aventura da vida, sem as seguranças que nós às vezes pensamos que ele tinha, e ele não tem. E ele não tem, não é porque ele não tem à sua disposição, porque ele tinha à disposição dele, se quisesse, o próprio poder dele, porque ele é o Verbo, que pelo poder da sua palavra criou todo o mundo. Ele tem à sua disposição a ordem aos anjos, ele tem à disposição o poder onipotente de Deus, o Pai. Ele tem à sua disposição o que ele quiser, mas ele não quer, porque ele acredita que se ele vai viver na vida com as contingências que eu e você vivemos, ele tem que viver como nós. E ele vive assim, inclusive à mercê de gente mesquinha, covarde, pequena, rasa e superficial, que é o que eu e você também. Porque, e aí, deixa eu entrar no texto então. Como é que Jesus enfrenta a vida quando ela é trevas? Porque Jesus diz assim: agora reinam as trevas. E reinam as trevas por quê? Porque ele está convivendo com pessoas que escondem os afetos, ou escondem a sua mesquinhez nos afetos. Ele está convivendo com pessoas que escondem a sua mesquinhez na impetuosidade, como fez Pedro. Ele está convivendo com pessoas que escondem a sua covardia na demonstração de força, como fazem os soldados. E ele está convivendo com pessoas que escondem a sua mesquinhez nas escuridões, como fazem os religiosos. Como é que ele enfrenta isso? Vamos ver, passo a passo. Primeiro, em momento algum Jesus permitiu que as pessoas determinassem os conteúdos do coração dele. Como é que ele enfrenta? Porque eu acho que é isso que nós precisamos para enfrentar a vida e vencê-la. É seguir os passos de Jesus, que não permitiu que as pessoas determinassem os conteúdos do coração dele. Isso aqui é importantíssimo para você vencer na vida. Seja o que for, aconteça o que acontecer, venha o que vier, como que eu venço? Não deixe que ninguém determine os conteúdos dos afetos do seu coração. Quem é o dono dos afetos do coração de Jesus? Judas Iscariotes. Judas o trai com um beijo. Mas Jesus não se permite, mesmo detectando que esse beijo é falso, mesmo discernindo que esse beijo é mesquinho, Jesus não permite se deixar levar por sentimentos estranhos. A mesma ternura que ele sempre falou com Judas, ele continua falando, mesmo depois do beijo mesquinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa aventura de viver, eu vejo muitas pessoas deixarem os outros dominarem os seus sentimentos. E isso é horroroso na vida. E você diz assim: pastor, por que eu não venço na minha vida? Porque você deixa que os outros dominem os seus sentimentos. Por exemplo, meu marido conseguiu matar os meus sentimentos. Pastor, até o que eu sentia pelos meus filhos está morto. Por quê?
Não, porque meu marido foi um crápula, um sujeito imundo, foi um sujeito odioso, e olha, hoje eu sou uma pessoa de pedra. Aí eu falo assim: você acha certo que uma pessoa odiosa, ruim, seja dona dos seus sentimentos? Porque é isso que você está dizendo. Você está dizendo que você reage à vida movido por aquilo que Ele fez por você. Quer ver outro exemplo? Eu ando muito frio na minha relação com Deus. Mas por quê? Porque meu noivo era crente e ele me decepcionou demais. E o que tem a ver Deus com teu noivo, que não valia nada? Ou então assim: pastor, eu ando muito triste. Eu não consigo nem... eu vim aqui na Bethesda, mas assim, eu não consigo nem olhar para você direito. Mas por quê? Não, porque eu tive um pastor lá não sei aonde que ele abusou de mim, aí eu, quando olho para você, eu me lembro dele, eu digo: por favor, eu não. O que você está dizendo com isso? Que os seus sentimentos estão sendo dominados por outra pessoa. Jesus não deixou isso acontecer com Judas. Em nenhum momento Jesus foi reativo a Judas. E aí tem uma expressão que ficou muito comum aí também no mundo dos negócios, é a palavra reativo e proativo. Você sabe qual é a diferença entre ser reativo e proativo? Reativo é ser o efeito. Uma pessoa reativa é uma pessoa que é o efeito, é o que recebe, é o que está debaixo do controle de coisas e de pessoas, e você só age reagindo. O outro tem que lhe cutucar, e as suas ações foram cutucadas alheias. Você é reativo. Proativo é ser a causa. Proativo é aquele que se antecipa à ação, ou que age com independência daquilo que o outro provocou. As minhas ações são independentes da sua provocação. Isso é ser proativo, é estar no controle, é ser o criador de novas situações e não andar a reboque do outro. Isso é ser proativo. E Jesus é proativo com Judas, porque Judas o trai com um beijo, e Jesus podia ter dado um tapa na cara dele e dizer: seu falso hipócrita. Não, ele é eterno, e ele age com ternura. Segundo, se você quer vencer as dificuldades que a vida apresenta, em momento algum, faça como Jesus, que em momento algum se deixou sugar pelas circunstâncias constrangedoras da vida. Quer dizer, Jesus não deixou que os outros determinassem os conteúdos da alma dele, e ele não se deixou sugar pelas circunstâncias que rodeavam a ele. E isso tem a ver com Pedro, que foi ele, Lucas aqui, que era companheiro de Paulo. Eu acho que ele, a propósito, não menciona quem foi que tirou a espada, porque Paulo e Lucas não eram bem afinados, e eu acho que Lucas disse assim: vamos deixar de lado quem foi que tirou a espada, e não vamos nem mencionar quem foi. Um deles, mas a gente sabe por outros evangelistas que quem tirou a espada foi Pedro. E eu vi uma interpretação desse fato de Pedro ter tirado a espada, porque Pedro era tempestuoso, mas ele não era burro. E eu vi uma interpretação sobre a atitude de Pedro querer cortar a orelha desse soldado, que a gente também sabe o nome dele, que aqui não está escrito, mas a gente sabe, ele chamava-se Malco. Que eu achei muito legal, é a seguinte, achei fantástica. É que Pedro, na verdade, que não era burro, queria deflagrar como última possibilidade uma guerra entre o céu e a terra. Porque Pedro sabia o seguinte: os romanos, naquela época, os romanos não toleravam subversão civil.
Os romanos eram muito lenientes com respeito à religião. Eles eram ecumênicos, os romanos. Muito ecumênicos. Eles aceitavam qualquer religião. Mas eles não... E aí, em nome da chamada Pax Romana, PAX em latim, paz, a Pax Romana, eles não permitiam nenhum tipo de desobediência civil, de subversão da ordem, de motim. Eles não aceitavam. E o que é que Pedro tenta fazer quando ele puxa a espada e ataca o soldado? Eu acho que ele queria deflagrar um processo espiritual. Porque se havia possibilidade de haver uma invasão celestial, era aquela. Porque na cabeça de um judeu, só havia uma possibilidade de uma legião romana ser destruída. Só havia uma possibilidade de alguém ganhar de uma legião romana. Porque a legião romana naquela época era um batalhão de soldados, né? Existem discussões quantos soldados cabiam numa legião. Uns dizem que eram 100, outros dizem que eram mais de 100. A história não é conclusiva, quantos soldados havia numa legião. Mas a legião romana era a guarda de elite dos romanos. Ninguém conseguia nada contra ela. Quando vinha e chegava uma legião de soldados romanos, amigos, sai da frente, eles esmagavam tudo que tinha na frente. E aí eu acredito que Pedro, e eu acredito mesmo nisso, que Pedro pensou assim: tem uma legião que derrota a legião de soldado romano, é legião de anjo. E se eu deflagrar um processo aqui agora, que houver pega para ver o que é que vai dar, os anjos vão vir no nosso socorro e aí a gente sai desse negócio campeão. Quer ver? E ele ataca um soldado, porque ele inclusive tinha precedentes. Ele tinha precedentes na história de Israel. Vocês se lembram que uma vez Eliseu estava indo numa estrada e os meninos começaram a gritar: careca, careca, com o profeta. Saíram 2 ursas do bosque e despedaçaram os meninos. Está vendo, moçada, vocês aí adolescentes que brincam comigo, que sou careca? Cuidado. Se eu provocar aqui... Pedro deve ter pensado o seguinte: houve uma época, em 2 de Reis 19, que um anjo, conseguiu despedaçar 185 mil soldados assírios. Um anjo despedaçou 185 mil soldados assírios. Vou pegar minha espada, vou atacar esse soldado, porque quando os soldados vierem contra nós, aí não tem jeito, porque está escrito no Salmo 91, ele dará ordem aos anjos a teu respeito. E aí aí a gente entra em Jerusalém triunfalmente, com os anjos na frente, Jesus atrás, e vai ser a glória eterna. E aí o que acontece? Jesus diz: não, sai, porque a palavra aqui assim é basta. Eu acho que Jesus olhou para Pedro assim, mas grave. Eu acho que Jesus falou sério: chega, basta, não é assim. Por quê? Porque Pedro está querendo empurrar Jesus para uma situação constrangedora, empurrar os céus e colocar Deus numa sinuca de bico. Agora eu quero ver se você não opera. Agora eu quero ver se você não chama anjo. Como é fácil apelar para Deus nas nossas questões humanas. Como é fácil provocar incidentes para a gente colocar Deus num beco sem saída, numa saia justa, e dizer para Ele: agora eu quero ver se você faz ou não faz. E Jesus disse: basta.
E eu conheço muita gente que vive assim, a sua espiritualidade, querendo empurrar Deus para situações constrangedoras e dizendo, agora eu quero ver. E tem algumas igrejas evangélicas que ficam até ensinando os crentes a colocar Deus num canto de parede. Eu já ouvi essa expressão. Ela é horrorosa, mas eu já ouvi. Vou ensinar você a reclamar os seus direitos com Deus. Quando que Jesus nos ensina que a nossa postura, a grandeza da vida, não é a gente usar da nossa espiritualidade para ficar querendo colocar Deus em cantos e dizer, agora eu quero ver como é que você sai dessa. Mas é com grandeza dizer, não, vamos enfrentar com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem. Terceiro, é impressionante a gente prestar atenção que em nenhum momento, Jesus se rebaixou a usar as mesmas armas que os seus adversários. Você quer vencer na vida? Você quer enfrentar a vida com grandeza? Recuse-se, como Jesus se recusou, a usar as armas dos adversários. Quais foram as armas que os adversários usaram contra Jesus? Quais? Espadas, achotes de fogo, lanças. Qual era a arma de Jesus? Qual era a arma dele? Que provocava tanto ódio. Qual era a arma dele? Era o poder dele de dizer para as pessoas, era isso? Qual era a arma de Jesus? Sabe qual é a nossa tendência na vida? Quando a gente está enfrentando dificuldades, problemas, é a gente querer se valer das armas, não de Deus, as armas dos ídolos pagãos, a lógica pagã. A nossa tendência é querer usar armas que não são de Deus. Jesus está dizendo, olha que coisa mais constrangedora, isso não tem nada a ver comigo. Lança, espada, não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com os meus, com o que eu estou falando, com o que eu estou dizendo. Agora deixa eu colocar na vida cotidiana da gente. Você sabe por que muitas vezes nós não enfrentamos as nossas dificuldades com grandeza? Porque a nossa tendência é querer usar as armas contra as pessoas que elas usaram contra nós. As mesmas armas que as pessoas usaram contra você e que você detestou, você usa no sentido contrário. Ficamos iguais a eles. Você sabe que eu acho que o grande drama da cruz do Calvário, a grande prova, quer dizer, a batalha surda, embutida, a batalha subreptícia, a grande jogada, se é que eu posso usar essa expressão, do diabo contra Jesus, não é se ele ia conseguir matá-lo ou não, não é se ele ia conseguir destruí-lo ou não, não era essa a grande questão. A grande questão é, será que ele vai ficar igual a mim? A grande batalha do diabo é essa. Será que eu consigo fazer com que Jesus fique igual a mim? E por que é que Jesus triunfa na morte? Por que é que Jesus triunfa sobre o diabo? Não é porque ele é o Todo-Poderoso, é porque em momento algum Jesus ficou parecido com o diabo. Você vem com espada contra mim, mas deixa eu lhe dizer, não são esses os meus instrumentos de luta e de vida. Não é assim. Porque se Jesus fica igual ao diabo, você sabe o que é que o diabo diria? Ele tem todo esse discurso aí bonitinho, redondinho, mas ele é igual a mim, hein? É a mesma coisa que as pessoas que nos rodeiam. Vocês sabiam? Que as pessoas que olham para nós, os crentes,
Eles ouvem as nossas falas e aí, quando a pressão da vida vem sobre nós, eles dizem assim, o pastor Ricardo tem toda aquela fraseologia dele bonita, mas na hora do vamos ver, ele é igual, ele é tão baixo e tão mesquinho como todas as outras pessoas. Não é se você enfrentou o divórcio ou tem a possibilidade de enfrentar ou não um divórcio. Isso não é a minha preocupação. Porque você pode dizer assim, pastor, se eu servir a Deus bem direitinho, é verdade que eu nunca vou passar por um divórcio? Não é verdade. E quem é cristão aqui e já passou por divórcio sabe disso. Qual é a sua preocupação, pastor Ricardo? É que quando você enfrentar um divórcio, e eu não quero que isso aconteça, mas é possível, você jamais use as mesmas armas dos nefastos, dos ímpios, dos perversos, dos mentirosos. Não, ele foi diferente. Ela é uma mulher diferente. Você diz, pastor, eu não vou enfrentar nunca um câncer na minha família. Vai. Mas eu quero que a enfermeira, o médico, o companheiro da cama lá da enfermaria do lado, quando terminar o processo todo, você vivendo ou morrendo, não importa, ele diga assim, eu estive ao lado de uma pessoa diferente. As armas com que ele lutou contra o câncer não são iguais às armas que eu vi as outras pessoas lutarem. Entenderam? Como é que nós vencemos? Com quais armas você enfrenta a injustiça, desonestidade? Como é que você entra na vida? Isso aqui, Jesus é triunfante, porque quando ele está com os braços abertos, o centurião que conduziu o processo da morte dele, olha para ele e diz assim, verdadeiramente este homem era filho de Deus. E eu vou terminar. Em momento algum ele se intimidou com o império das trevas. É magnífico olhar para Jesus, altaneiro, queixo erguido, semblante suave, pacífico, quando as trevas reinam. Você me vê, o pastor está tão tranquilo, tão bem. Quando tudo está bem, que vantagem tem isso? Vantagem, dignidade, é manter-se em paz, suave, digno, quando as trevas estão reinando. Jesus diz aqui, as trevas reinam, essa é a hora de vocês. E ele é o mesmo. Ele não se intimida. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que em última análise o mal não prevalece sobre o bem. Em última análise, se ele não capitular, a se tornar igual, o mal não tem a menor chance de prevalecer. Não tem. E ele enfrenta a maldade do mundo com essa certeza. Quem vai triunfar em última análise é o bem. Por isso, eu me recuso a usar as armas do mal, porque o mal não vai prevalecer. No último dia, quando a história chegar ao seu apogeu, o Apocalipse diz, quem é que vai ter a última palavra? Quem é que vai ter o último brado de vitória? São aqueles que branquejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. E aqueles que a Bíblia Sagrada diz que vão herdar o mundo são quem? Quem vai herdar o mundo são os humildes, os mansos, os pacificadores. Estes serão chamados filhos de Deus. Estes terão reino por herança. E estes são sim os que têm a última palavra de vitória. Por isso que Jesus olha para a maldade sem se intimidar com ela. Não, amigo, não é você que vai vencer. Não é você que vai vencer. Quem vai vencer é o bem. E por isso eu me recuso a me tornar parecido com você. Eu quero me tornar
mais parecido com Deus, que é santo e perfeito na sua justiça. Eu quero terminar convidando você, amigo. É coragem que nós precisamos para enfrentar a vida, porque nós não estamos arredondando, pulindo as arestas que estejam por acaso pontiagudas da vida para ela ficar lisinha. Não é esse o nosso desejo. Nosso desejo é: Deus, eu quero, como Jesus, enfrentar o tempo em que as trevas reinem e o tempo em que a luz brilha, com a mesma integridade pessoal, olhando para ti, que és o autor e é o consumador da minha fé. Se você deseja fazer isso, fique em pé comigo, porque eu quero orar com você nesse instante. Quero pedir a Deus pela sua vida. E eu sei que é possível que hoje de manhã você esteja olhando para a vida com outros olhos e você diga: eu preciso olhar diferente. Eu preciso olhar com outro olhar à vida. Pai bendito e santo, eu quero te pedir nesse instante por cada pessoa que está aqui, homem, mulher, criança, talvez um adolescente, talvez aquela moça ferida, aquele homem que passou pela vida cheia de contratempos e de tempestades, e ele está com medo, Senhor, do que possa vir no amanhã. Senhor, eu quero te pedir que hoje, Senhor, tu levantes o seu rosto e mostres a ele que ele pode ter esperança, porque tu venceste. E porque tu venceste, nós também podemos vencer. Basta que andemos nas tuas pegadas, basta que acompanhemos o teu olhar, basta que sejamos teus seguidores, e nós, Senhor, podemos vencer. Nós podemos vencer, seja o que for, venha o que vier, nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Ajuda, Senhor, o teu povo. Muda, Senhor, a nossa forma de conceituar a vida, de olhar para a história. Muda a nossa maneira de entender o nosso comportamento, e ajuda-nos, ó Deus, a viver com graça na tua presença. No nome precioso de Jesus nós te pedimos. No nome precioso de Jesus nós te pedimos. Aleluia. Espero que a mensagem que você acabou de ouvir tenha sido de muita bênção para a sua vida. Se você deseja ouvir outros CDs semelhantes a estes, saiba que eles estão sendo produzidos para que a sua vida tenha esperança e que você esteja com seus pés firmados na rocha, que é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe você.